Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Nós já temos percebido claramente a festa que tem acontecido aqui. E a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus festivo. Mas em todas as festas de Deus, foi um momento específico ou propício para tratar algo sério. Todas as festas de Deus haviam sim as suas comemorações, mas também era um ambiente perfeito para tratar assuntos de alta relevância. E nós estamos em um momento de festa. Nós já desfrutamos de um momento de alegria, antes mesmo do ofertório, onde nós cantamos aqui: solte o cabo da água. Podemos desfrutar um pouco da alegria que contagia o céu. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós acabamos de ler um diálogo muito sério entre Jesus e um mestre da lei. Alguém que se dispõe a seguir a Jesus. Mas a resposta é inusitada. A resposta de Jesus é: as raposas têm suas covas, e os pássaros do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a Bíblia continua dizendo que um outro discípulo disse: Senhor, eu pretendo segui-lo, mas antes deixa que eu vá sepultar o meu pai. Jesus diz assim: não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E chega a ser assustador o tão grande amor de Deus, antes mesmo de ser materializado naquela cruz do Calvário. Chega a ser assustador o zelo de Jesus com aquela que futuramente será conhecida como a igreja, a noiva de Cristo. Chega a ser assustador o cuidado com a obra. O ministério de Jesus, ele é cercado de algumas certezas. Entre essas certezas estão que Jesus será entregue na mão dos principais dos sacerdotes e nas mãos dos líderes dos judeus, e será crucificado. E uma outra certeza que cerca o ministério de Jesus é que aqueles bebês na fé, que agora estão nos seus braços, sendo conduzidos, um dia não terão mais a sua presença. E por não ter mais a sua presença, precisa ser selecionado de forma seletiva e perfeita aqueles que darão sequência ao ministério, à obra que Jesus selecionou. Precisa ser feita uma seleção perfeita de pessoas que, apesar de imperfeitas, são perfeitas para o ministério ou para a obra que ele separou. E só existe uma forma de fazer com que essa seleção seja perfeita: transmitindo o preço de seguir a Cristo. Só uma forma de selecionar de forma perfeita aqueles que darão sequência na obra que Jesus iniciou, expondo o alto preço que é seguir a Cristo. É um preço muito alto seguir a Cristo. E a Bíblia nos mostra claramente em Lucas 9:23 que essa seleção não tem como objetivo a seleção de forma obrigatória ou impulsiva. Porque em Lucas 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós precisamos de exemplos claros para mostrar o comportamento de alguém que entendeu o preço de seguir a Cristo. E um exemplo claro se encontra em Atos, no seu capítulo número 6, onde a Bíblia diz que a igreja está crescendo assustadoramente.
E começa uma murmuração entre os judeus de fala grega com os judeus de fala hebraica, porque as suas mulheres estão sendo prejudicadas na partilha do pão diário. Então, que aqueles homens que entenderam exatamente o preço que é, o valor da obra que eles têm carregado nas mãos, decidem se levantar para resolver esse problema. E eles se reúnem com os membros da igreja. E a orientação é: separe entre vocês 7 homens para que estes executem essa tarefa. Porque a obra de Deus existe prioridades e nós não podemos abrir mão da oração e do ensino da palavra. E é interessante que, será que serão qualquer homens que serão selecionados? A Bíblia em Atos 6 diz que não. Existe um padrão para essa escolha. A Bíblia diz que aqueles homens dão a orientação para aqueles que vão escolher. Necessita que sejam homens íntegros, de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Louvado seja Deus. E é interessante que quando a Bíblia diz que precisa que sejam homens de bom testemunho, ela está apontando que, ainda que a tarefa seja simples, precisam ser homens honestos. Ainda que a tarefa seja simples, precisam ser homens espirituais. Ainda que a tarefa seja simples, precisam ser homens que temem a Deus. E o que eu começo a aprender, o que esses homens estão tentando transmitir, esses homens estão dizendo, não é porque hoje a tarefa é a higienização dos banheiros da igreja que será feita de qualquer forma e por qualquer um. Não é porque hoje a tarefa é a organização dos bancos da igreja que será feito de qualquer forma e por qualquer um. A Bíblia deixa claro que precisam ser homens cheios do Espírito Santo. Precisam ser homens cheios de sabedoria, homens íntegros. Sabe por quê, Natan? Porque todo lugar aonde o Evangelho é barateado, é natural que comecem a surgir os penetras. É por isso que é tratado com seriedade essa escolha. Porque todo lugar onde o Evangelho é barateado, menosprezado, diminuído, é natural que comecem a surgir os penetras. E alguns acham até o penetra bonitinho. Mas sabe qual é o principal problema do penetra? Que ele só está na sua festa, porque não tinha nada melhor para ele fazer naquele dia. Porque se ele tivesse uma oportunidade, ou uma ocasião melhor para estar, ele não estaria na sua festa. Você acha que se ele tivesse a oportunidade de ir na festa do Neymar e entrar de penetra, você acha que ele ia na sua? Não ia. E sabe o que te difere, nos difere do penetra? É porque de repente hoje tinha ter uma oportunidade legal. De repente hoje tinha ter uma ocasião especial. De repente hoje tinha ter um jogo do Vasco, do Flamengo. Mas a tua presença aqui está me dizendo: eu poderia estar em qualquer outro lugar. Aleluia. Mas a tua presença me atraiu. Aleluia. É natural. Lugares onde o Evangelho é barateado, que surjam também os mercenários. Você sabe quem é os mercenários, missionário Zenir? São trabalhadores assalariados que servem por dinheiro, não tendo nenhum tipo de amor ou compromisso com aquilo que faz. Sabe quem são esses? São aqueles que permanecem com uma condição: se o Senhor me servir, se o Senhor me dá aquilo que eu preciso, que eu quero, eu fico até onde me agrada. Olha só, se o salário atrasar, ou se a promessa não se cumprir, eu já não tenho mais compromisso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na oração de Neemias, ele diz que o motivo de sofrimento e humilhação é um. Ele diz na oração dele: nós pecamos contra o Senhor, sabe por quê? Nós barateamos a tua mensagem. Nós barateamos a tua mensagem.
porque de repente era dura, e nós queríamos flexibilizar. A oração de Jeremias diz que o sofrimento e humilhação foi ocasionado exatamente porque nós agimos de forma corrupta, nós esquecemos os teus mandamentos, as tuas leis e os teus estatutos. E agora vem Jesus. E é incrível que Jesus, para o sucesso futuro de uma geração, ele aborda exatamente o preço de servir Jesus. Você sabe por quê? Porque Jesus não quer mais ouvir Ananias dando mensagem, trazendo recados de sofrimento e humilhação. Mas no lugar aonde a mensagem é transmitida no seu real valor, é natural que surjam voluntários para a cova dos leões. Aonde o Evangelho é transmitido no seu real valor, é natural que surja um veterinário para a cova dos leões. Aonde o Evangelho é transmitido no seu real valor, é natural que pessoas apresentem cabeças na bandeja. Aonde o Evangelho é transmitido no seu real valor, é natural que pessoas sejam crucificadas em X. É natural que nos lugares onde o Evangelho é transmitido no seu real valor, pessoas digam: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como mestre. Aonde o Evangelho é transmitido no seu real valor, pessoas, quando estão sendo apedrejadas, olham para o céu e falam assim: eu já vejo o Filho do Homem sentado à destra do Pai. Aleluia! Alguém pode dizer que essa palavra que eu estou dizendo é dura, e de repente sim seja. Mas o meu objetivo, o meu sonho, o meu desejo é que Ananias não venham trazendo mensagens de sofrimento e humilhação. De repente a palavra seja dura, mas eu tenho um desejo, pastor, que o meu teto seja o piso dos meus filhos. Eu estou falando isso de questão espiritual. Eu desejo que o meu teto seja o piso dos meus filhos. E é por isso que você está aqui. A reconstrução sempre dói. A restauração sempre dói, traz desconforto. Mas ela nos lembra onde nós erramos. Nos lembra os nossos descuidos. Eu sei que alguém pode dizer a palavra dura de hoje, mas isso é porque de repente vocês nunca leram Lucas 16, que fala ali sobre a parábola do rico e Lázaro. Porque o rico diz assim: deixe que Lázaro vai avisar, eu tenho 5 irmãos, deixe que Lázaro vai avisar os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. Sabe o que eu aprendo com isso? A Bíblia me ensinando que é melhor prevenir que remediar. Aleluia. E de repente a palavra seja dura, sim, seja dura. E de repente alguém pensa: mas se nós transmitirmos esse Evangelho nessa intensidade, nesse valor, possa ser que nós venhamos ter prejuízos. Deixa eu te falar uma coisa. Quem falou que Jesus se preocupou com ter os bancos dessa igreja todo preenchidos? Por pessoas que desejam ser servidas por Jesus. Muito maior do que ter os bancos todos preenchidos por pessoas que desejam ser servidas por Jesus, é melhor ter um bocadinho que diz assim, arregaça as mãos e fala assim: aonde eu vá? O que eu preciso fazer? Aonde eu abaixo o som? Aonde eu diminuo? O banheiro precisa lavar hoje? Glória a Deus! Muito maior do que ter todos os bancos preenchidos. Jesus prefere pessoas que dizem assim: aonde eu estou errando, Senhor? Possa ser que a palavra seja dura, possa ser. Mas Jesus, na conversa, até por se tratar do início de um ministério, e todo início de projeto
nós desejamos ter apoio, as falas de Jesus parecem ser muito de um vendedor que não tem interesse em vender. Você que é vendedor, você sabe. Para que você venha vender, depende muito da forma que nós atendemos o comprador ou o cliente. Mas me parece que Jesus não está a fim de vender. Mas não. Porque Jesus já está preocupado com as próximas gerações. Possa ser que a palavra seja dura, sim, de repente seja. Hoje nós não temos nenhum visitante, é bom que nós tratamos assuntos relevantes. É bom que a gente usa o estar em casa entre famílias. Nós podemos apontar aonde nós temos errado. Nós podemos falar de forma clara. Aleluia. Que os céus ainda têm exigência. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus não está preocupado em descer os padrões do céu. Não, Jesus não está a fim de flexibilizar. Não. Jesus está a fim de transmitir o real valor do Evangelho. Aleluia. Seja o teu nome, Jesus. Mas o interessante é que a conversa continua. O mestre da lei desejando ser discípulo. O mestre da lei desejando ser discípulo. Mas a conversa continua. E agora um discípulo vai se colocar à disposição para seguir Jesus. E Jesus fala assim: não, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe por quê? Alguém que é responsável por conduzir a igreja de Cristo, alguém que é responsável por continuar a obra de Jesus, precisa passar pela decepção de ouvir não de Jesus. E eu posso te dizer uma coisa: você não seria quem você é se Jesus não tivesse te dado tantos nãos. E eu posso dizer uma coisa: você não estaria aqui se Jesus não tivesse dito tantos não a você. Eu posso dizer uma coisa: eu sei que aquele não gerou sofrimento. Eu sei que aquele não doeu. De repente algum pensa: eu discípulo, e Jesus já curou algum leproso, Jesus já curou o servo de um centurião, já curou a sogra de Pedro. Não é justo o meu pedido que de repente seja. Mas você já cansado de ouvir: o tratamento com o discípulo é diferenciado. O tratamento com o discípulo é diferenciado. O discípulo tem que aprender a ouvir não. O interessante é que Jesus também deseja levar aquele discípulo a outro patamar. Dizendo não, Jesus está elevando aquele discípulo a outro patamar. Louvado seja Deus. E eu me lembro exatamente o dia, o ano e a hora em que Deus me levou quis me levar a outro patamar. E de repente você tem passado exatamente por esse momento, aonde Deus tem te apertado, tem te espremido, te feito sofrer. Sabe por quê? Ele deseja te levar a outro patamar. Aleluia. Eu e minha esposa, a gente havia se convertido, aceitado Jesus, e fazia uns 5 meses que a gente havia se convertido. Aquela alegria, incendiado, e minha esposa ficou grávida. E naqueles dias, eu morando na casa da minha mãe, a gente consegue juntar um dinheiro, a gente não paga nada, deixa tudo na conta dela, a gente consegue juntar um dinheiro, não é, Mateus? A gente consegue juntar um dinheiro. Então minha esposa ficou grávida. Então o problema financeiro até que não era tanto. E ali aquela alegria de marinheiro de primeira viagem, começamos a planejar o carrinho. A minha mãe já botou para fora de casa e falou: aluga a casa, tem que alugar a casa, que ele não vai morar. Já alugamos casa.
Começamos a pintar a parede, marcar a mãozinha, escrever o nome da criança, que naquele tempo nós já sabíamos que era um menino. Tudo indo muito bem. Compramos, Samira, mulher enjoada, né? Gosta das coisas do jeito dela. Comprou um carrinho, um berço que queria, tudo do jeito dela. E a gravidez indo, tudo bem. Quarto montado, berço, tudo. Só espera do bebê. Isso faz 11 anos. Aconteceu no dia 17 de março de 2014. Mas na hora do parto, a criança morre. Chega a ficar 2 dias ainda, complicações no parto, forçando o parto, a criança bebe água do parto e morre. Ainda fiquei 2 dias lá orando, Senhor cura, restaura, Senhor salva. E ele falou assim, não, morreu. Eu tive que botar no caixão, tive que enterrar, tive que fazer o sepultamento, todos os trâmites. E eu fui para casa. Fui para casa naquela sofrimento que a pastora Mônica imagina. Voltando no outro dia, era aniversário da Samira. Criança morre um dia, no outro dia aniversário da Samira. E ela fala assim, parabéns para mim, né? Eu voltei para casa, os irmãos me acompanhando da igreja, que a gente tinha se convertido há pouco tempo. Voltei para casa triste, no quarto. E Jesus bradou no meu coração, pude ouvir a voz de Deus. E você ainda está comigo? Você ainda vai ficar comigo? Eu ainda sou o mesmo para você? Eu ainda sou Jesus? Você ainda tem coragem de falar meu nome? O que eu sou para você? De repente é isso que Jesus tem feito com você nesse período. Meu Deus, tem te feito sofrer e te perguntado: quando eu sou mesmo para você, mesmo você perdendo, mesmo você não recebendo o que você pediu na oração, eu sou mesmo, eu sou Jesus, você ainda é a mesma? E a resposta, o que responder para Deus? Você volta para onde você saiu, para onde você saiu? Eu lembro exatamente de onde vim, quem eu era e para onde eu estava caminhando. E por isso eu podia falar com Pedro: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa, você pode dizer com Pedro? Ou você vai retornar para quem você era? Você vai retornar da onde você veio? Você vai se esquecer quem você tem se tornado em Cristo? Espírito de Deus. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar que esse sofrimento tem te levado a outro patamar. Você não é mais quem você era. Romanos 3 vai dizer: não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Jesus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Sabe qual era o sofrimento de Neemias? Sabe qual era o sofrimento de Israel? Porque eles se esqueceram de Deus. Todas as crises que o povo de Deus já viveu está por trás, um motivo:
esse esquecido de Deus. Já que é noite de restauração, de repente nós já não orávamos mais, já não íamos mais, já não jejuávamos mais. Mas hoje o Senhor separou essa noite para restaurar quem Ele é em nós. Aleluia! E agora, para concluir essa mensagem, eu quero te convidar a se colocar de pé. E a conclusão dessa mensagem não vai ser o que eu vou fazer. A conclusão dessa mensagem é vocês que vão me ajudar. E sabe como será essa conclusão, pastor? Depois que acabou o culto, a gente sai daquela porta. Aí nós vamos demonstrar se Cristo ainda é o mesmo para nós. Se o Evangelho tem um real valor na nossa vida. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.